Bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos aproveitar o Christmas in July para fazer o nosso projeto para dezembro. Neste caso eu fiz a estrutura para o meu diário de dezembro, aproveita, deixa e se são como eu e têm sempre o vosso diário de dezembro atrasado porque o fazem no início do mês de dezembro, eu acho que este ano comecei uma nova tradição, vou começar a fazê-lo agora assim em julho, aproveitando a deixa do Christmas in July, e assim a estrutura já fica feita e quando chegar a dezembro é só rechear com recordações e assim ele está prontinho a usar e já não há desculpa para ele ficar atrasado. Vamos fazer esta estrutura, ela é muito simples de fazer, dei-lhe aqui uma graça com a lombada. Não fiz mais nenhuma decoração, nem no interior nem no exterior, porque isso vai ficar mesmo para dezembro. Depois, para acompanhar este mini álbum, temos o mini arquivador. O mini arquivador vai estar na rede vizinha para vocês poderem ver como é que eu o fiz. Para já, ele guarda algumas decorações que eu já fiz para depois utilizar aqui no meu diário, mas depois no mês de dezembro eu vou colocando também aqui algumas coisas, alguns bilhetes ou algumas recordações aqui dentro, que é para depois quando estiver a fazer as páginas estar a fazer, porque eu sei muito bem que vou chegar a dezembro e não vou estar a fazer todos os dias o diário de dezembro, então assim vou guardando aqui e depois quando tiver um tempinho passo tudo aqui para o meu mini álbum. Espero que vocês gostem deste Christmas in July aqui no canal de YouTube e espero que também gostem deste projeto. Vou então mostrar-vos a coleção que eu vou utilizar. É uma coleção da Papers for You e chama-se Christmas Magic Season. Esta coleção de Natal é dos anos anteriores, não é deste ano, até porque ainda estamos em julho. As coleções da Papers for You, por norma, têm o papel scrapbooking, o papel vegetal, o papel entelado. Depois, associadas também a esta coleção, tem a tela de encadernar e o papel de arroz. E depois há sim então uns sets de die cuts que trazem já alguns die cuts da mesma coleção para nós podermos utilizar. Neste caso aqui é de outra coleção, é da Last Christmas, porque eu não tenho desta coleção em específico que vou utilizar, mas são assim umas caixinhas com vários die cuts. Tenho aqui para vos mostrar também outras. E dentro vocês têm vários elementos já pré-cortados para poderem utilizar nos vossos projetos. Então hoje vou-vos mostrar então aqui os papéis que vou utilizar. Vou utilizar sobretudo o papel scrapbooking e depois os outros vou utilizar para alguns elementos decorativos e depois também para encadernar. No caso do papel scrapbooking vão faltar já dois papéis, neste caso este e este, porque eu já os utilizei aqui neste projeto, um mini arquivador, mas eu posso vos mostrar. E ele vai servir para eu então já ter aqui guardado alguns elementos decorativos para utilizar no diário de dezembro e depois para ir colocando ao longo do mês também algumas fotografias e alguns outros elementos que eu quero guardar depois no diário. Para o projeto de hoje, eu estava a pensar utilizar uma mistura aqui de dois projetos que eu já partilhei aqui também no canal de YouTube. Estava a pensar utilizar aqui o mesmo estilo de encadernação que eu utilizei neste projeto e neste. Eu vou deixar-vos aqui também os cartõezinhos para vocês poderem ver os vídeos para cada um destes projetos. Neste caso aqui é um Junk Journal. Estava a pensar então fazer uma junção entre este estilo e este estilo deste projeto aqui, que também é o mesmo tipo de encadernação, ou seja, tem aqui as tirinhas a unir
as páginas, só que tem aqui uma lombada tapada, ou seja, não se fica assim a ver como esta. Então eu estou a pensar fazer uma junção entre estes dois projetos para fazer então o meu diário de dezembro. Por isso, agarrem aí os vossos materiais para me acompanharem aqui no vídeo, que é para depois eu também poder ver os vossos projetos. Não se esqueçam, se os fizerem, de partilhar comigo para eu ver e também poder partilhar os vossos projetos. Vamos precisar das ferramentas básicas. Eu gosto de utilizar o X-Acto, a dobradeira, a régua e o lápis, mas às vezes também utilizo a guilhotina. E hoje vou também utilizar a tábua de vincar para fazer umas marcações depois aqui nas tiras de papel. Vão precisar então para a capa de 2 pedaços de cartão com 21,5 cm por 15,5 cm. Isto vai ser então as nossas capas do nosso mini álbum. E também para a capa vocês vão precisar de cortar, deixem-me só colocar assim para vocês perceberem. Precisam de cortar então uma tirinha de 21 cm e meio por 3 cm e meio, e aqui o que é que vocês vão fazer? Na parte dos 3 cm e meio vocês vão fazer cortes a cada meio centímetro e vão ficar assim com 7 tirinhas destas, tá bem? Então cortam uma tira e depois dividem-na em cada meio centímetro. No caso, eu escolhi 3 cm e meio porque vai ser o tamanho da minha lombada, mas vocês ajustem caso vocês queiram fazer uma lombada mais larga ou então mais pequena. No caso então eu tenho 7 tirinhas destas para a lombada. Para a lombada vou também utilizar tecido. Depois vou utilizar também papel scrapbooking para fazer as minhas páginas do mini álbum. Vou utilizar cartolina branca também para as páginas. Neste caso eu aqui tenho cartolina já de tamanho A4 e depois para encadernar vou utilizar papel entelado, mas vocês podem utilizar ou papel scrapbooking ou cartolina ou então tela de encadernar ou até depois de encadernarem com tecido. Para encadernar também e para juntar as minhas páginas umas às outras, eu vou fazer como vos mostrei anteriormente aqui no vídeo, vou fazer a união com tirinhas de papel. Neste caso vou utilizar papel de cartolina branco, igual àquele que eu vou utilizar para as páginas, e elas aqui têm então 21 cm por 3 cm. As minhas folhas de dentro são ligeiramente mais pequenas, as capas têm 21 cm e meio, mas as minhas folhas vão ter 21 cm. Então precisam também das tirinhas, o tamanho das folhas, 21 cm e então 3 cm, que é para depois marcarmos a 1 cm e meio ou então dobrarem a meio, está bem? Vão precisar depois de colas. Eu vou utilizar a Block, fita cola dupla face e cola de encadernar. Enquanto não começo com o projeto, vamos só saudar o sol que está a entrar aqui pela janela do ateliê para cima da minha mesa, porque tem sido dias assim um bocadinho cinzentos, e assim este sol aqui até dá um ar de graça. Eu sei que vai ficar aqui um bocadinho estranho para o vídeo, mas entretanto também já passa, porque também já são 8 menos 20, portanto hoje gravo uma parte e amanhã gravo a outra. Cá para os meus papéis e a tentar decidir o tamanho do meu diário de dezembro. Os que eu fiz nos anos anteriores são todos em formato mini. Então, como eu gosto de vários elementos que estão principalmente nos cantos das folhas, como por exemplo também aqui, acho que vai ficar engraçado ter algumas páginas onde isso se vê. E eu estou a pensar dobrar a folha a meio, e a minha única dúvida é se eu aproveito o máximo que eu conseguir em altura, ou então faço em formato mini. Porquê? Porque se eu fizer em formato mini, eu consigo ter mais um conjunto de páginas. Se eu fizer assim mais alto, só me vai sobrar aqui um bocadinho, que não sendo para desperdiçar, eu depois utilizo para outras coisas, para fazer ilustrações, para fazer alguns bolsos nas páginas. Mas eu estou tentada mesmo em aproveitar assim e ele ficar mais alto, já que depois, para combinar, eu tenho um mini arquivador que já é mini, então eu se calhar fazia então o meu diário de dezembro um bocadinho mais alto. Sendo que eu vou utilizar papel scrapbooking, mas também vou utilizar papéis básicos. Não sei se vou utilizar em branco, bege ou preto, porque eu gosto... Preto não vai dar. Preto não, porque se eu quero escrever tem que ser branco ou bege. Então, fazendo. Até porque eu vou utilizar, além do papel scrapbooking para as páginas do diário de dezembro, vou também utilizar papel básico, branco ou bege, porque depois para escrever, gosto mais de escrever assim em papel básico, em papel simples, e assim aproveitar o papel scrapbooking para colocar as fotografias. Portanto, vou ter que decidir então. Eu estou mesmo tentada a fazer mais alto um bocadinho, portanto vocês decidam. Não se esqueçam que se vocês dividirem a meio, vocês ganham então mais um conjunto de páginas, ficam então por 2 páginas por cada folha de scrapbooking. Mesmo pelas folhas maiores, vou cortar e já regresso de volta. Já tenho aqui as minhas páginas. O papel scrapbooking então foi cortado nos 21 cm. As minhas capas, como vocês viram, têm 21,5 por 15 cm e meio, porque eu gosto de ter as capas ligeiramente maiores do que o interior do
do álbum. Não é muito, mas eu gosto que elas fiquem um bocadinho mais saídas. O papel scrapbooking então foi dobrado a meio. Vocês, quando estiverem a dobrar, tenham só em atenção para não ficarem com nenhum desenho de pernas para o ar, né? E depois dobrei então a meio e cortei nos 21 cm. Sobrou-me assim estes pedacinhos aqui, que eu depois vou utilizar para fazer alguma decoração ou então um envelope. Eu fiz meio à preguiçosa, ou seja, primeiro dobrei e depois cortei, mas se vocês não quiserem ter o que vos sobra dobrado aqui ou vincado aqui no meio, vocês podem cortar e depois dobrarem só depois de fazerem o corte, está bem? Aqui vocês têm então 21 cm e na largura, como as folhas de scrapbooking são de 12 por 12 polegadas, quando vocês depois fazem a conversão para centímetros, vocês podem não ter sempre medidas muito certas, que é o caso. Então, na largura ela vai ter 15,25, está bem? Se vocês estiverem a cortar o papel, vocês podem fazer um ajuste e podem arredondar para os 15 ou para os 15,5. Se o fizerem, depois têm que ajustar também aqui o tamanho depois da largura, está bem? Quando forem ajustar, têm que ajustar em tudo para não ficarem depois com as mesmas medidas. Então, se vocês, por exemplo, ajustarem aqui aos 15,5, se calhar já cortam a vossa folha nos 21,5 por 16 centímetros, ou então na medida que vocês quiserem, como é óbvio, não é? Neste caso, para vocês perceberem, quando vocês fazem nas polegadas, vocês vão ter 6 polegadas certinhas. Porquê? Porque a folha tem 12 por 12 e quando vocês dobram, ela vai ficar ali a bater mesmo certinho. No caso dos centímetros, ela não fica a bater nem nos 15 nem nos 15,5, portanto, neste caso, a mim não me faz grande diferença, porque eu só estou a dobrar e a cortar. Para vocês, se estiverem a querer cortar outro tipo de papel, se quiserem fazer as mesmas medidas que eu estou a fazer, é só mesmo para vocês perceberem, está bem? E a nível de papel scrapbooking tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixei ficar algumas de reserva, caso eu chegue a dezembro e queira fazer algum outro projeto de Natal. E eu estou a utilizar folhas A4 para o interior. E o que é que eu fiz? Eu simplesmente dobrei a minha folha a meio, porque ela já tem os 21 cm de altura. No caso, se vocês utilizarem uma folha A4, para vocês terem uma noção, ela fica mais pequenina que o meu papel de scrapbooking. Vocês têm aqui duas opções: ou assumem, como eu vou assumir aqui, que isto não me faz diferença, porque eu depois coloco aqui uma renda, um pompom ou então uma borda de papel com alguma decoração, mas vocês também podem, se quiserem, fazer aqui o acerto nesta folha, ou então utilizam cartolinas grandes e cortam às medidas. Não se esqueçam que nós estamos a dobrar a folha a meio e vocês têm que ter a medida sempre no dobro da largura que vocês querem para o vosso álbum. Aqui eu vou então colocar folha decorada, folha branca, e fica assim. E estas tirinhas então vão ficar a segurar as minhas folhas. Aqui nas tirinhas nós vamos marcá-las no 1,5 cm, tá bem? Ou então vocês podem dobrar a meio. Eu não vou dobrar a meio porque eu não quero que a minha cartolina fique assim muito já marcada, quero que ela ainda fique assim com alguma consistência, então vou marcar com a placa de vincar. As tirinhas de papel que vão unir aqui as páginas do mini álbum, elas têm então 3 cm, eu vou marcar a meio, neste caso 1,5 cm. Eu estou a utilizar cartolina branca, mas podem utilizar papel scrapbooking, as sobras que vos restam, ou então outro tipo de papel, mais colorido até, ou então mais escuro, desde que vocês gostem da combinação que vocês estão a fazer. Eu vou utilizar as brancas porque combina melhor, porque este papel já é bastante decorado, então não quero ter também muita coisa a acontecer, porque quando chegar a dezembro ainda vou decorar, não é? Ainda vou colocar as fotos, ainda vou decorar, então não quero que fique assim muita coisa a acontecer no meu álbum.
Já estão então totalmente encadernadas. Entretanto, reparei que desliguei o microfone, portanto tudo que eu estive a gravar até agora ficou sem som. Falta só então juntar toda a nossa estrutura. A lombada também já está feita. O papel deu aqui uma estrutura necessária aqui ao meu tecido. Acho que assim já ficou muito melhor e com mais estrutura. Isto não vai interferir em nada com a encadernação que nós já estamos a fazer, vai ser meramente decorativo, não vai ter efeito nenhum. A única coisa que nos falta então agora é juntar toda esta estrutura. Esta tirinha que está aqui vai ficar aqui deste lado e esta vai ficar então aqui deste lado. Vocês poderiam deixar também assim, que fica muito giro, e passar aqui uma fita para segurar. E eu vou colocar então aqui a lombada. Eu já estive aqui a ver que vou ter que cortar aqui este excesso de tecido, porque acho que ela fica demasiado larga. Mas vamos começar por colar então esta parte aqui. Vou só ver mais ou menos para ter a certeza que não fico com as minhas folhas de fora. Tenham atenção para não ficarem com a vossa estrutura de pernas para o ar. Vou tentar fazer a mesma coisa. Aqui assim. E isto vai ficar aqui. Eu gosto de utilizar cola por este mesmo motivo, porque assim eu consigo reajustar sempre que precisar. Feito o acerto, agora vamos só colar. Quero que isto fique certinho. Aqui assim. Tentem com que a parte da frente fique a bater certo ali com a parte de trás. Aqui feitos os acertos agora. Não se esqueçam também que a lombada é meramente decorativa. E só confirmar por um bocadinho mais de cola. A cola bloco está mesmo a precisar de ser substituída. Ai, deixa eu ver se eu consigo remediar este estrago. Está a sair. O tecido já não sei se vai sair também. Por acaso está a sair. Ai. Consegui. Consegui minimizar aquele super estrago aqui. A minha cola está toda peganhenta. Eu sei que não se vai ficar a ver, mas gosto de ter direitinho. Esqueçam aqui que a lombada é meramente decorativa. Ela não interfere em nada aqui com a estrutura do álbum. Nota-se só ligeiramente aqui as marcações, mas eu gosto deste efeito. Até gostava que se notasse mais. Se calhar se o tecido fosse mais clarinho acabava por se notar ainda mais, mas gosto também assim, gosto deste efeito. E depois é só esperar por dezembro para conseguirmos trabalhar nas nossas páginas. Ele aberto fica
desta forma, por isso é que eu também gosto assim em tecido, porque se vocês fizerem em papel como está o outro, se calhar é mais fácil primeiro trabalharem todo o álbum e só depois colocar aqui a lombada, que é para depois também não ficar sempre a forçar, não é? Porque se for papel mesmo pode até acabar por rasgar, e assim em tecido ele acaba por ser mais maniável e assim também é mais fácil para trabalhar. Fica assim feito já o meu diário de dezembro. Eu tenho aqui também já o arquivador, que vocês podem ver na rede vizinha. Estou muito satisfeita com este projeto, estou ansiosa que chegue dezembro para o poder rechear de recordações. Espero que tenham gostado deste vídeo. Espero que vocês façam o vosso. Se fizerem, não se esqueçam de partilhar comigo para eu depois também poder ver e também partilhar os vossos projetos. Vemo-nos no próximo vídeo.